Quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que a liderança dentro da igreja nunca foi tratada como algo comum. Deus nunca chegou ao ministério como posição de status, mas como chamado de serviço, responsabilidade e exemplo. Paulo escreve a Timóteo mostrando que a igreja não pode ser conduzida de qualquer maneira, nem por qualquer pessoa, porque a igreja não é empresa, não é associação humana, não é clube social. A igreja é a casa de Deus. Sendo a casa de Deus, ela precisa ser dirigida por homens e mulheres de caráter aprovado, testemunho íntegro e fé comprovada. Paulo mostra ainda que a igreja é coluna e baluarte da verdade, ou seja, ela sustenta a verdade, ela defende a verdade, ela proclama a verdade. Por isso, cuidado com a liderança é extremamente sério diante de Deus. Ponto 1. Um bom pastor. Tópico 1. Chamado e qualidade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Paulo começa dizendo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Observe uma coisa poderosa aqui. Paulo não está exaltando posição. Paulo está exaltando a responsabilidade da obra. Porque desejar o ministério não é desejar título. Desejar o ministério é desejar trabalho, é desejar carga, é desejar responsabilidade espiritual. Muitos querem o púlpito, poucos querem o peso de quem vem com ele. Muitos querem a honra, poucos querem o sacrifício. Por isso, Paulo deixa claro: não basta querer, tem que estar preparado. A liderança não é baseada em talento. Não é porque prega bonito, não é porque canta bem, não é porque tem carisma. A liderança bíblica é baseada em caráter, testemunho, maturidade espiritual. Porque talento impressiona homens, mas caráter sustenta o ministério. Paulo diz que o líder precisa ser irrepreensível. Isso significa, nem alguém perfeito, mas alguém cuja vida não oferece escândalo. O pastor precisa ter domínio próprio, porque quem não governa a si mesmo, nunca governará um povo. Ele precisa fugir de violência, amor ao dinheiro, contenda, vícios, arrogância. Porque um altar poderoso nunca pode sustentar uma vida desorganizada. Tópico 2. Atitudes perante a família. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 ao 5. Paulo entra agora numa área muito profunda, que governe bem a sua própria casa. Sabe o que Paulo está ensinando? Antes de liderar a igreja, o homem precisa liderar a sua casa. Antes de pastorear ovelhas, precisa pastorear a sua família, porque o primeiro púlpito de um homem é o seu lar. Paulo está dizendo: se ele não sabe cuidar da casa dele, como cuidará da casa de Deus? Irmãos, o lar revela quem o homem realmente é. Porque no púlpito muitos performam, mas dentro de casa aparece a verdadeira essência. Tem gente que é gigante no altar e ausente dentro do lar. Mas Deus está dizendo: o pastor verdadeiro cuida da igreja e da família. Seu relacionamento com esposa e filhos deve refletir o evangelho, porque de nada adianta pregar o amor no púlpito e viver frieza dentro de casa. De nada adianta ensinar sobre santidade e viver desordem no lar. Quando o púlpito e casa estão alinhados, o ministério ganha autoridade, a igreja ganha confiança, o reino avança com força. Tópico 3. Experiência e boa reputação. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 6 e 7. Paulo diz: não seja neófito, ou seja, não seja novo demais na fé, não seja imaturo espiritualmente, porque uma promoção sem preparo pode destruir uma pessoa. O problema não é subir, o problema é subir antes da hora. Quem sobe sem estrutura, cai pela soberba. Paulo diz que colocar alguém imaturo no ministério pode gerar orgulho, vaidade, arrogância espiritual. O ministério exige experiência, mas não apenas tempo de igreja, porque tempo não significa maturidade. Há pessoas com muitos anos de igreja, mas pouca profundidade espiritual. Experiência verdadeira vem de provações, obediência, renúncias, processos. Além disso, o pastor precisa ter bom testemunho dos de fora, porque seu testemunho não termina nas quatro paredes. Seu comportamento na rua, no trabalho, na sociedade, também valida seu ministério. Ponto 2. Bom diácono. Tópico 1. Qualificações e experiência. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. Paulo mostra que o diácono também precisa ser homem aprovado, porque diácono não é apenas ajudante da igreja. Diácono é cooperador espiritual da obra. Ele precisa ser respeitável, íntegro,
maduro, disciplinado. O serviço diaconal não é apenas operacional, é espiritual. Quem serve no reino representa o reino. Por isso o diácono precisa viver o que prega. Não basta falar de fé, tem que viver fé. Não basta servir no templo, tem que ter testemunho fora dele. Tópico 2. Mulheres fiéis em tudo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Paulo mostra que as mulheres envolvidas na obra também devem possuir caráter aprovado. Devem ser respeitáveis, equilibradas, fiéis, prudentes. Porque quem serve no reino precisa refletir o reino. Não basta a posição, é necessário o testemunho. A vida espiritual precisa combinar com a função espiritual. Tópico 3. A honra do diaconato. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. O diaconato não é trampolim para a promoção, não é status, não é título. Diaconato significa servir. Jesus ensinou: quem quiser ser o maior, seja servo. O verdadeiro crescimento ministerial não vem de posição, vem da obediência. O diácono fiel ganha autoridade moral, ousadia espiritual, reconhecimento diante de Deus, porque Deus honra quem serve com humildade. Ponto 3. Igreja, coluna da verdade. Tópico 1. Esperança de ver Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Paulo diz que deseja encontrar Timóteo em breve, mas, mesmo querendo ir pessoalmente, ele escreve antes. Sabe por quê? Porque líder responsável não adia correção. Não deixa para amanhã o que precisa ser tratado hoje. Quem ama, corrige. Quem ama, orienta. Quem ama, protege espiritualmente. Tópico 2. Igreja, coluna da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Paulo declara: a igreja, coluna e baluarte da verdade. Que expressão poderosa! A igreja sustenta a verdade. A igreja protege a verdade. A igreja proclama a verdade. Nossa missão é dupla: defender a verdade contra heresias, falsos ensinos, enganos doutrinários, anunciar a verdade, levantando a mensagem do Evangelho ao mundo. A igreja não pode se calar. A igreja não pode negociar a verdade. A igreja não pode adaptar a verdade. Ela foi chamada para sustentá-la. Tópico 3. A glória do Senhor da igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Paulo encerra exaltando Cristo. Ele fala do Cristo encarnado, Cristo ressuscitado, Cristo glorificado, Cristo pregado entre as nações. Porque no final de tudo, a igreja existe por causa de Cristo. A liderança existe por causa de Cristo. O ministério existe por causa de Cristo. Tudo aponta para Ele. A igreja não cria a verdade. Ela guarda a verdade. Ela protege a verdade. Ela anuncia a verdade. Obrigado. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva neste canal. Até a próxima, até o próximo vídeo.